Não chore. Lucas 7, de 11 a 17. Uma viúva levando seu único filho para ser sepultado. Essa cena comoveu Jesus Cristo de tal forma que ele parou para acudi-la. A multidão que acompanhava o enterro nada podia fazer, a não ser compartilhar da dor daquela mulher. Mas Jesus sim podia mudar aquela cena, e mudou. Duas multidões se encontram, uma unida pela dor e a outra unida pela esperança. Uma seguindo a morte e a outra a vida. Jesus Cristo se compadece dos sofrimentos humanos. O texto de Lucas 7, de 11 a 17, diz que uma numerosa multidão seguia Jesus Cristo e seus discípulos. Essa multidão de seguidores era formada por curiosos, pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas de espíritos imundos, pessoas que queriam ouvir os ensinamentos do Mestre, pessoas que alcançaram o favor divino em suas vidas. Por onde o Mestre passava, atendia às necessidades daquele que o recebia com fé. Ao se deparar com a viúva, mais uma vez, o Filho de Deus se compadece da miséria humana. Uma viúva, naquele tempo, era entregue à sua própria sorte. O jovem que estava sendo conduzido para a sepultura era a esperança que restava para aquela senhora. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Jesus Cristo não fica inerte ao sofrimento humano. O texto fala que uma multidão acompanhava o enterro do filho da viúva. Era uma multidão de pessoas compadecidas com o sofrimento daquela mulher, mas que não podia fazer mais nada além do que estavam fazendo. Podemos até imaginar que alguns contribuíram com as despesas do sepultamento e lhe ofereceram um ombro como consolo, mas o filho ainda estava morto e seguia para a sepultura. Assim como aqueles que acompanhavam o enterro, o Mestre também se compadeceu com o sofrimento da viúva, mas ele foi além do limite da multidão. Ele não se juntou ao coro de lamentos e choros. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O Filho de Deus tem poder sobre a morte. Jesus Cristo restitui a esperança em meio ao sofrimento humano. Sem dúvida, a ressurreição do jovem é o que mais chama a atenção no texto. Mas quem foi o alvo do favor do Mestre? A viúva ou o jovem? Consideremos alguns aspectos. Primeiramente, o Mestre dirigiu-se à viúva e disse: não chores. Ele não foi diretamente ao morto. Em segundo lugar, Jesus restituiu a sua mãe. Jesus restituiu a vida ao jovem e a esperança e a alegria à viúva. Agora, ela poderia voltar para casa, continuar a sua vida ao lado do seu filho. O Mestre vê o sofrimento humano, se compadece, interfere positivamente no desespero e restitui a vida e a esperança, desfazendo o sofrimento. O jovem teve sua vida restituída. A viúva foi restaurada a sua esperança. E a todos foi manifestada a glória de Deus no Filho, Jesus Cristo. A morte havia batido a porta daquela mulher por 2 vezes. Levou primeiro seu marido e depois seu filho. Levou também sua alegria e a sua esperança. Mas a vida também cruzou o seu caminho. A multidão da esperança e da vida interrompeu a multidão do desespero e da morte. A vida prevaleceu sobre a morte. E o desespero se desfez, revivendo a esperança. Jesus é a vida que o Pai oferece ao pecador que se rende aos seus pés.